bar, boteco, botequim, birosca. No bojo desses beijos, de Botafogo a Bangu, a câmara de Luiz Alfonso revela aos poucos o inventário itinerário da birita. Birita brava, barata, de balcão. A bebida mansa na mesa, garrafa pela metade, rótulo cintilante, com direito à conversa mais assentada. Esse é o começo do texto Eudoro Augusto, que escreveu a introdução do meu livro Bares Cariocas. Meu trabalho, no que se refere à crônica do cotidiano, paisagens cariocas, sobre o livro Bares Cariocas, sobre uma série de assuntos que estão lá atrás no meu trabalho e que começaram com uma coisa bem conceitual, que eram os percursos urbanos que eu fazia. Esses percursos urbanos dentro da cidade eram sobre uma relação de espaço e tempo. E essa questão da cidade, como espaço e tempo, cosmos, sempre fez parte do meu trabalho. E essa temática eu comecei a trabalhar ela de uma maneira conjunta e não de forma estanque. E dentro do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu adotei para mim. Eu não nasci no Rio e acho que esse fato de não ter nascido, mas pertencer ao Rio, pois vir aqui desde muito criança, por ter uma parte da minha família bem grande aqui, e eu viver no Rio, Brasília, voltando para o Rio e me fixando definitivamente no Rio aos 20 anos, me fez ver o Rio de Janeiro diferente de talvez como uma pessoa que nasce ou nascesse aqui. Eu me encantei com a cidade por esse olhar de dentro e também de fora. Na década de 1970, eu comecei a usar as imagens fotográficas e pintar sobre elas. Isso é um pré-Photoshop. Eu criei as imagens do cotidiano a partir dessa técnica, usando a fotografia, a pintura, o desenho. Uni e criei as imagens a partir de uma mistura de técnicas que eu fui desenvolvendo. Chamo de pré-Photoshop porque o processo seria quase o mesmo do Photoshop hoje em dia, mas só que feito em laboratório fotográfico, fotografando, refotografando, desenhando em cima. E as crônicas do cotidiano foram montadas assim. E nessa crônica do cotidiano aparece muito a situação dos bares cariocas, os bares da cidade, que, posteriormente, eu resolvi fazer o trabalho de percurso, que eu já narrei sobre isso, em cima dos bares. Porque, para mim, os bares sempre representaram pontos de apoio para a vida dos habitantes da cidade. É o lugar onde se tem um encontro, onde se para descansar. É um oásis no meio da loucura da cidade. E, em cima disso, eu resolvi fazer um percurso pelo Rio de Janeiro em cima dessa situação dos bares. E fotografei da Zona Sul até Santa Cruz, a cidade, o município do Rio de Janeiro. Os bares cariocas é um registro, como já falei, do percurso da cidade dentro dos bares. Ou não só dentro, como exterior, como é a caminhada pelos bares do Rio. São 3.000 fotos que eu fiz em negativo, obviamente bem diferente. É 1978, muito diferente do que é uma fotografia digital hoje. Quando você fala 3.000 não é uma coisa assustadora, mas para você imaginar
3.000 negativos, é uma outra situação, é um outro processo fotográfico, é uma outra concepção. E é por isso também que eu já falei da viagem no tempo, porque a viagem no tempo é falando de várias situações que não existem mais em termos de registro, de pensamento. Eu tenho aqui a pasta com meus 3.000 negativos, todos eles agora transferidos para a imagem digital. Imagens e mais imagens de bares e mais bares pelo Rio de Janeiro todo. O livro em si são poucas fotos, né, diante das 3.000. E agora eu estou pretendendo ampliar esse livro, fazer um novo, com imagens inéditas. Esse livro, Bares Cariocas, ele percorre o mundo dentro de um livro, fotolivro latino-americano, feito em 4 idiomas. Eu estou mostrando mais aqui como eram feitas de forma precária as bonecas de livro, na época como eu separei os negativos, as coisas para, no caso as provas de contato, para ser o livro, para se formar. Mostra a capinha dele. A capa do livro Bares Cariocas já é uma espécie de pré-Photoshop, que eu já realizava antes do livro, do registro dos bares. Por exemplo, a parte central do livro Bares Cariocas é um trabalho que antecede o próprio livro, mas já coloca a temática dos bares. Isso é um dos trabalhos que eu chamo de crônica do cotidiano, um dos trabalhos. E que, como eu realizava ele em termos de desenho e fotografia. Isso aqui é a matriz do trabalho, que resultava numa finalização assim. Isso aqui já não tem, já é uma superfície lisa onde ela é trabalhada com tinta e lápis e fixação posterior, que é um trabalho em fotografia, tinta e lápis. Esse trabalho é um trabalho finalizado a partir dessa situação que eu mostrei antes. Começa-se com a montagem, se passa a ter outro trabalho onde você retoca toda a imagem, refotografa e reamplia. Tudo feito em laboratório químico. Isso daqui já é um estudo de cor, de como eu faria o final. E esse é o resultado final. O Newton Bravo era um pintor de murais de Botequim. Vários deles estão tombados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E nós temos aqui um exemplo claro disso, é no Bar Jobi, na Zona Sul, no Leblon, onde conservam um grande painel do Newton Bravo. Ele, na década de 1950 e 60, pintou centenas de bares do Rio, fazia parte da decoração dos bares cariocas dessa época. Quando eu fotografei no final da década de 70, em 1978, esses painéis já eram raros, já tinham começado a ficar raros. E eu conheci muito Newton e Newton se tornou um grande amigo meu. E nós resolvemos fazer uma exposição na década de 90 com pinturas a 4 mãos, aonde eu preparava a cena de bar e o Newton, dentro da tela, colocava o painel
como se fosse uma cena real e quase como uma metalinguagem, né? O trabalho dentro do trabalho. Aqui nós temos uma dessas telas, né, que é uma situação criada por mim a partir de uma fotografia, e aonde o Newton em cima desenha o seu próprio painel no bar e ele ainda cria um realce para as figuras e tal. Ele interfere na pintura, na tela que eu criei para ele pintar. É um trabalho a 4 mãos. E nós fizemos essa exposição na década de 1990 na Galeria Ipanema, na zona sul do Rio. Esse trabalho ele já é um trabalho que eu desenvolvi com uma pintura em acrílico, que é uma fotografia entelada com nylon e pintada. Esse trabalho está em restauro. Esse trabalho, nesse momento, está passando por um processo de restauro. Mas o básico está aí, como cinebar. O cinebar é um trabalho quase em cima da realidade fotográfica, do pré-movimento, do registro daquele instante, mas que existe um instante anterior e posterior. A ideia de quase cinema dentro de cada fotografia. É quase uma estrutura de movimento. É a fotografia. É o momento, o instante presente. É o clique. É quase imagem em movimento. É quase um movimento anterior e posterior ao instante, a esse instante. Eu gostaria muito de ter feito um livro mais amplo, com a trajetória total que eu fiz com 3.000 negativos. Porém, as edições, todos tinham limites e tal. Então eu criei a visão do livro através de temáticas dessa trajetória. Sabe, os cartazes, as arrumações, as visões de bar, os personagens. Eu criei essa trajetória através dessa visão dos personagens. Muitas vezes eu imagino esse livro sendo refeito com a trajetória mesmo que eu fiz. Então, cada bairro, cada local, cada localização. Essa que é a ideia, de pensar no livro de uma nova forma. Aliás, esse livro pode ter muitas leituras, né? Claro. Mas o básico é a trajetória. E a trajetória pode ser arrumada, pode ser organizada de várias maneiras.